Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroche sua gravata, real ou imaginária, que o papo hoje vai ser muito bacana. Hoje a gente está com o Vitor aqui. O Vitor é do Instagram Suburbano da Depressão. Um Instagram que brinca com o cotidiano de quem mora no subúrbio, no dia a dia dos suburbanos. E a parada viralizou, tem mais de 10 anos. Obrigado, Vitor, por você estar aqui. O Vitor também é formado em História, né, Vitor? Isso. Como que surge a ideia do Instagram? Bom, primeiro agradecer o convite, né, Ricardo? Galera aí do Gravata Amarela. Cara, a página nasceu no Facebook, na verdade, né? Não tinha Instagram ainda. Não tinha Instagram. O Instagram tava começando, na verdade, né? Vai fazer 10 anos, ano que vem. Completou 9 agora em agosto. E, cara, a ideia, né? Cresci ali em API da Penha, minha família toda ali da região, da Zona Norte, ali da Leopoldina, né? Morei por 6 anos em Sepetiba, então transitei Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, essas áreas, assim, ditas mais populares, né? Então, assim, eu sempre fui muito observador, né? E a página nasce ali em 2012... bem naquele auge que o Rio de Janeiro estava prestes a ser remodelado para receber os Jogos Internacionais, os grandes eventos internacionais, né? Que ali, logo depois, né, você tem ali Jornada Mundial da Juventude, em 2013, antes, em 2011, você já tinha ali os Jogos Militares, né? Nessa época eu trabalhava ali no Saara, depois veio Copa, Olimpíada, e você teve que remodelar a cidade, vamos assim dizer, né? Você tem ali BRT, você tem um monte de coisa acontecendo. VLT sendo construído. O VLT vem mais depois, mas veio o BRT, né? Mas você tem ali toda aquela inserção do Rio de Janeiro naquela nova lógica global, vamos assim dizer, né? Uma cidade global, né? Então... E eu comecei a questionar, né, o porquê que só a partir daquele momento descobriram os subúrbios, né, os subúrbios do Rio, da capital, né, vamos assim dizer. Então começa intencionalmente ou você faz um post por um acaso e depois a coisa vira? Eu vou pedir para você responder já, vou agradecer os patrocinadores, apoiadores do projeto, beleza? Beleza. Sem apoiador é difícil tocar qualquer projeto. Com certeza. Então, eu vi lá esses dias que você postou nem um publizinho nem esse um mês. Publi, Vamos fazer um publizinho, galera. E ganhei. E ganhou, conseguiu. Quem não chora não mama, né? Comidinha lá. Então a gente precisa dos apoiadores e então vou ler aqui os nossos apoiadores e agradecer os nossos apoios. A Neves Bezerra, Sociedade de Advocacia. Você fala com eles no site nevesbezerra.com.br. Diretriz Contadores. O site deles é diretrizct.com.br. A Galvão Veículos, está pensando em comprar carro, trocar de carro, compra lá na Galvão Veículo. O site deles é galvãoveiculosrj.com.br. A R Veríssimo Suporte e Tecnologia, o site deles é rveríssimo.com.br. A marca, a identidade visual do Gravata Amarela Podcast é criação da Alessandra Pessoa. Segue ela lá no Instagram, @KikaDesignArt. O Kika é com Q-U. Esses são os nossos apoiadores. Obrigado aos nossos apoiadores. Se você também quiser apoiar o Gravata Amarela Podcast, entre em contato com a gente aí pelo Instagram, Gravata Amarela Podcast, e a gente vai fazer uma parada muito legal para você. Cara... é intencional ou você botou só no Instagram por um acaso, alguma reclamação de não entender por que o subúrbio só começou a ser enxergado pela tua visão nesse momento? Ou não? A coisa aconteceu meio que foi acontecendo por acaso? Não, foi acontecendo, porque assim, quando eu comecei, como eu falei, eu trabalhava no Saara nessa época, né? Que é um celeiro, né, de suburbanos. Sim, é um entroncamento comercial ali no centro do Rio, né? E um belo dia no estoque, eu trabalhava numa loja de sapatos femininos, belo dia no estoque, eu comecei a me perguntar, mas por que agora tá tendo tanto apelo, né, pros subúrbios e tudo? Na época de Avenida Brasil, Salve Jorge. Carminha. Né, Carminha e tudo. E ali você já via que os roteiros da grande mídia já falavam sobre o subúrbio, né? Salve Jorge tinha o Divino, a Avenida Brasil tinha um Divino, né? Salve Jorge se passava no Complexo do Alemão, né?
E parece, assim, no meu olhar ali, né, o meu argumento era que parecia que a cidade estava descobrindo a Zona Norte, né, naquele momento, a Zona Norte, ali, né, naquela especificidade, né, naquela lógica que você estava tentando... Ganha visibilidade, né? Ganha Na visibilidade, Globo, né? Que é uma janela pro... Isso, porque se você pega ali, pra gente que cresce nessas áreas, a gente vê que o noticiário, que quando fala dessas áreas, né, Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, a maior parte só fala de tiroteio, de morte, de chacina, de tráfico de droga, de milícia, etc. E ignora a produção cultural dessas regiões. Parece que a gente não produz nada de bom, né? Eu tô falando a gente porque eu também sou da Baixada, eu cresci em Magé. Sim, e você sabe que a realidade da Baixada, né, como morador de Magé, sabe que é totalmente diferente, é muito diversificado, vamos assim dizer, né? Porque o cara que sai, que vem da Zona Sul e passa pela Tijuca, quando passa da Tijuca, acha que é tudo igual. Né? Mas não, né? Tem uns, a gente pesquisando, né? A gente vê que existem subúrbios, né? Não é uma coisa homogênea, né? São subúrbios, né? Porque até mesmo ali dentro da Zona Oeste você tem diferentes Zona Oeste, dentro da Zona Norte você tem diferentes lógicas de Zona Norte. Então, assim, eu comecei a brincar com isso, né? Comecei a tentar entender o porquê que o próprio suburbano ele se depreciava. Né? E estudando história, como estudante de história, né, eu fui me interessando cada vez mais pelo assunto e fui vendo que foram sucessivos projetos de depreciação ao longo da história, né? Desde que começa a se urbanizar de fato o Rio de Janeiro ali no final do século XIX, quando você chega ali no final da década de 20, você tem um plano que aí sim começa a delimitar as classes econômicas dentro da cidade, né? Você tem Zona Sul, vai ficar o pessoal que tem mais grana, e na Zona Norte, né, seguindo a linha do trem, você vai ficar as classes trabalhadoras, né? Por isso que a gente tem essa ideia, né, muito hoje ainda presente de que subúrbio é só onde passa a linha de trem, né? É uma visão, é um debate que já é clássico, mas não cabe mais hoje, né? Afirmar que é isso, subúrbio, onde tem linha de trem, porque vem desse momento, né? Então... Tá no nosso imaginário. Tá no nosso imaginário, exatamente. E tem gente que mora nos subúrbios que não se acham de subúrbio, né? Você vai para a Zona Oeste e assim, para você ver quanto isso é muito forte, né? Por exemplo... O cara da Barjuca, ele não se sente Zona Oeste. Ele se sente Zona Sul. Tem isso, né? E tem essas discussões entre as próprias elites, né? As elites econômicas, né? Porque realmente quem mora na Zona Sul é a galera que tem um berço, tem um sobrenome, né? Tem um sobrenome de heranças, né, que vem desde o Império, etc. E naquela região da Barra Recreio, né, ali Jacarepaguá, mais ou menos, é a galera que é rica mais de forma mais recente, né, os chamados novos ricos, né, que vem dali do final da década de 80, né, tanto é que a Barra da Tijuca tem um apelo meio que norte-americano, meio Miami, né. Sim. Se você pega ali New York City Center, quando lançou, era tudo para parecer um Miami do Rio de Janeiro. Isso. Então o suburbano da depressão, ele nasce nessa lógica de brincar com a nossa situação, né? O porquê que a gente se enxerga como um menor dentro da cidade. Se nós somos a maioria da população, os nossos bairros são os que mais tributam dentro dessa cidade, né? As culturas cariocas, né? Você vê o pagode, por exemplo, né? Ganha força no fundo de quintal, que é lá do Cacique de Ramos, que não é em Ramos, é em Olaria, né? Exatamente. Então, e que revelou grandes nomes. Grandes nomes, Zeca, Bete, então, Almir Neto, né? Então, a cultura carioca, a alma é o que eu gosto muito de falar, a alma do Rio de Janeiro é suburbano. Sim, o samba. O samba, né, que tem uma grande discussão se veio da Bahia, se nasceu aqui e tudo, mas sobe os morros, né, com os batuques, né, e tudo, e ganha o asfalto depois, né, o samba que foi muito perseguido também no início da República, né, o funk, mais recentemente, os né. Os sambistas eram presos como vadios. Vadios. Isso. Mais recentemente, o funk, como eu falei, né, sim, que lá no final da década de 80, né, você tem aquele funk melody com aquela influência, né, do drum bass, não, do Miami Bass, né, ali daquela galera ali do Steve B, né, que ganha as comunidades, as favelas, né,
E depois, passados anos, vai ganhar o asfalto, né? Aí se a elite toma gosto, né? Mas mesmo assim continua sendo criminalizado, né? Quando um DJ de um complexo da Penha, um DJ lá do Antares, que é na Zona Oeste, começa a fazer sucesso, né? Parece que só querem a produção dessas periferias, desses subúrbios, mas não querem a imagem. Não querem a imagem das pessoas que produzem, que realmente produzem. Então, o Suburbano da Depressão é um pouco de contestação, vamos assim dizer, né? Um pouco de protesto, é um pouco de tentar questionar o porquê que a história do Rio de Janeiro só volta para as praias, para o Cristo Redentor, pro Pão de Açúcar, né? Também não vou ser hipócrita dizer que isso não me representa, porque eu sou carioca. Sim. Né? Mas só que a gente, hoje, o grupo que eu faço parte desse debate, né? Eu não fiz isso assim, pelo amor de Deus, né? A gente argumenta que não. O Rio é muito mais do que praia. O Rio vai além da praia. A gente tem milhares de carioca que nunca foram no Corcovado, no Pão de Açúcar. Eu só fui no Pão de Açúcar uma vez que com meu pai, com a esposa dele, que ela queria conhecer, né, e tudo. A única vez, Cristo nunca fui. Eu nunca fui. E as pessoas de fora têm a imagem de que todo mundo no Rio de Janeiro conhece. O cara que é lá no Nordeste, mora perto. E não é a realidade do carioca. Sim, o carioca, a grande maioria talvez conheça a praia de Copa, porque pegou um busão lotado, sim, quase exprimido, para conhecer Copa. Sim. Mas não tem grana para conhecer, muitas vezes, esses locais. Isso. Ou não se sente à vontade de conhecer, porque não consegue se vestir bem às vezes, ou não se sente inserido naquele contexto. Sim. Porque é também, de certa forma, menosprezado e excluído desse ambiente pela galera que frequenta, que vai olhar de lado para ele. Sim. Então eu acho que isso são discussões que a gente deveria colocar em pauta. E eu vejo você brincando com essas questões, e uma brincadeira sadia, por isso que a galera curte, no Suburbano da Depressão. Sim. Eu gosto até muito de falar, né? Como eu falei lá no começo, que eu morei em Sepetiba por 6 anos. Minha mãe ainda mora lá, né? A gente saiu dali de Olaria em 2015, minha mãe mora lá em Sepetiba até hoje. Eu me mudei para a Ilha do Governador, por questões de trabalho, né? É um lugar belíssimo, por sinal, para quem tá assistindo a gente. E assim, eu brincava, quando eu vinha trabalhar aqui no centro, as pessoas, vai viajar para Sepetiba? Eu falei, não, você que mora longe, eu moro perto. Aqui que é longe, né? O que tem que ser que aqui é o perto, né? O pessoal fala, mas vamos para Copacabana. Eu falei, não, Botafogo é muito longe, não vou, eu moro em Sepetiba. Não, Sepetiba, aí fica aquela porque tem essa questão de imaginário, né? É uma visão geográfica do longe, mas é uma visão depreciativa. Sim. Né? Você é de Magé, você sabe como é que é. Você sabe o transtorno que é o transporte para sair de Magé para chegar aqui na capital. Eu levava 2h30 para vir, 2h30 para voltar, todo santo dia para trabalhar. E quantas vezes você ouviu Deus me livre Magé? Sim. E eu adorava morar em Magé. Pois é. E Magé tem paisagens maravilhosas, cachoeiras maravilhosas. Pontos turísticos que não há investimento público. Sim. Né? Uma das primeiras estradas, ou a primeira estrada ferrovia é em Barão de Mauá. Barão de Mauá, isso. Então, Sim, e não é valorizado porque não é num eixo onde mora uma autoridade, né? Exato. E quando a gente fala isso, tem muita gente que até tem uma visão social, histórica apurada, aí vem falar, mas você está destruindo pontes, você não está criando pontes. Eu falei, mas gente, isso é um fato, isso não sou eu que estou inventando. Não dá para discutir contra um fato. Né? Por exemplo, se tivesse sido a primeira ferrovia ali na Lagoa, aquilo dali já estava belíssimo, já era ponto ali de atração turística, um dos mais valorizados, mas não é em Magé. Sim. Não tem um apelo turístico, vamos assim dizer, porque é depreciado. Então é isso que eu bato muito na página, entendeu? E muita gente não entende, né? Muita gente às vezes me ameaça. Quando eu brinco muito com a questão da Tijuca, falo que Tijuca é tão subúrbio quanto Pavuna, tão Zona Norte quanto Pavuna. O tijucano, que é super bairrista. Sim, o tijucano tem um bairrismo muito forte. Também. Tem não só o tijucano, né? Mas tem outros lugares assim do Rio de Janeiro que o bairrismo é muito forte. A ilha mesmo, por exemplo, tem muita gente que antes de ser carioca é insulano. Eu morei na ilha também, eu era cigano quando eu era criança. Minha mãe vivia mudando. Então eu morei
na Ilha, morei na Tijuca, minha vida quase toda em Magé, morei em Senador Camará. Minha mãe morou em Campo Grande, morou em Olaria, morou em Jardim América, morou em Pedra de Guaratiba, morou em Praia Grande, não Praia Grande, São Paulo, Praia Grande, um pouquinho antes de Angra. De Angra. Sim. Então, rodei, cara. É assim, você citou Pedra de Guaratiba, né? Eu citei Sepetiba, que é um do lado do outro ali. Quando a gente fala de praia, por exemplo, né? Eu sou de uma geração ali dos anos 90, cresci nos anos 90 e tudo, que eu acho que eu fui uma das últimas gerações, assim, que ainda pegou a praia de Sepetiba. Meus avós tinham casa na praia de Sepetiba, né? Casa de veraneio, vamos assim dizer. Porque você sai da Zona Norte, as praias dos suburbanos eram na Baía da Guanabara e na Baía de Sepetiba, né? Então, meus avós saíam da Penha para ir para Sepetiba. Quando eu era criança, inclusive, a gente tomava banho na praia da freguesia, na ilha. Ainda se tomava banho.